Começamos a nossa reflexão ontem, lembrando o ponto de partida que a Sagrada Escritura nos revela. Falamos que a Bíblia é para nós história de salvação. E começamos lembrando que se houve necessidade de salvação, é porque alguma coisa não andava bem. Não é isso? Conversamos sobre isso ontem, né? Por que Deus precisou nos salvar? Porque alguma coisa não estava bem. Uma pessoa que necessita de salvação é sinal de que ela está numa enroscada, ela está numa pior. E sinal de que sozinha ela não vai sair daquilo lá. Tá bem? Por isso ela necessita de salvação. Se Deus então precisou empreender uma história de salvação para nós, é porque nós nos enfiamos numa enrascada, né, das brabas, da qual nós sozinhos com certeza não íamos sair. E a Bíblia conta essa história de salvação. Como é que Deus então se lançou em construir para nós uma história de salvação? E começamos refletindo o que foi que aconteceu no início da humanidade para que Deus se lançasse a trazer para nós salvação. Lembramos então nas primeiras páginas da Sagrada Escritura a famosa história de Adão e Eva, que é conhecida para nós como o pecado original, o pecado da origem. E lá naquela pequena historiazinha, né, não é uma história com H como vimos ontem, a Sagrada Escritura nos revela que o desejo de Deus sempre foi e é que a humanidade viva plenamente. E a expressão que a Sagrada Escritura usa para dizer isso é a imagem de paraíso. Deus quer que nós vivamos num paraíso. E foi num paraíso que Deus colocou a humanidade. Na Sagrada Escritura, representados por Adão e Eva. Representados, a simbologia de Adão e Eva, a humanidade presente no paraíso. No entanto, Deus só colocou uma condição. Qual foi a condição? De que eles não se apropriassem do bem e do mal. Não fossem referências de si mesmo naquilo que se concerne dizer o que é o bem e o que é o mal. Deus disse para eles: olha, a única coisa que eu peço para vocês é isso, não queiram ser referência de si mesmos naquilo que vocês devem compreender a respeito do bem e do mal. Deixa para mim. Enquanto a humanidade respeitou isso, tudo muito bem. A partir do momento que a humanidade colocou Deus de lado e quis ser referência de si mesmo no discernimento do bem e do mal, as coisas desandaram, né? As coisas desandaram. A humanidade percebeu que ela não se tornou tão grande coisa como imaginar, e as consequências vieram, né? Vieram. Primeiro, a desestabilização. Vamos falar assim, a parte exterior do paraíso. O exterior do paraíso se destruiu. Porque o paraíso exteriormente é a condição de vida, vimos ontem, onde as coisas são perfeitas, são harmônicas, são equilibradas. Nós vimos ontem pelo texto, não é, que as linhas, com exceção desta aqui, elas se desestabilizaram. Quer dizer, o paraíso foi destruído, né? Desapareceu externamente. E internamente no ser humano vieram as consequências. Entrou então a realidade da morte, que nunca esteve nos planos de Deus. O ser humano passou a não ser mais íntegro. E entre nós e Deus ficou uma mancha que nos impede de ver Deus face a face. As consequências do pecado original. Todos nós, toda criança nasce sob o peso do pecado original. Um dia vai ter que morrer, nasce não íntegro e não consegue ver Deus face a face. Mas Deus vai resolver isto, né? E vimos ontem ainda no texto do Gênesis que quem toma a iniciativa é Deus. A humanidade se esconde de Deus e Deus vai atrás. A iniciativa de salvação é de Deus. Não é a humanidade que pede, não é a humanidade que vai atrás de Deus. É Deus que corre atrás da humanidade. Por que vocês estão escondidos? Ah, porque tivemos medo, né? E a partir dali então Deus vai empreender uma história de salvação. A humanidade perdeu tanto o contato com Deus que perdeu até mesmo a noção da existência de Deus. Então Deus vai começar de novo. Vai começar a estruturar um trabalho de salvação que nós sabemos que vai culminar em Jesus Cristo. E Deus vai fazer isso através do quê? Da história das pessoas, da história de um povo. Deus vai escolher um povo para ser a ponte de lançamento, para ser o ponto de referência, onde vai se concretizar essa história de salvação. O povo hebreu, ou o povo judeu, como nós dizemos hoje, né?
Então, que eles foram um povo escolhido, não há dúvida, foram sim. Os judeus, os hebreus foram um povo escolhido. Não porque eram melhores do que os outros, muito pelo contrário, né? Era o povo mais simples, menor, mais despreparado talvez do que todos os outros. Mas foi esse povo que Deus escolheu. E a partir da Sagrada Escritura ontem nós fizemos uma viagem, né? De avião, lembra? Não foi nem a pé, nem de bicicleta, nem de carro, né? Foi uma viagem assim de 4.000 anos. Nós passamos rapidamente a história do povo de Israel até os dias atuais. Começamos lá com Adão e Eva, com seu filho Sete, né? Depois de Caim e Abel. Depois de 9 gerações e 7, nós chegamos a Noé. Noé a gente lembra bem quem foi. Depois de 9 gerações de Noé, nós chegamos a um homem chamado Abraão, com o seu irmão Arão e também o outro irmão Nacor, que depois não aparece muito na Sagrada Escritura. Com Abraão começa propriamente essa história da formação de um povo, onde Deus vai revelar-se e Deus vai trazer de novo esta salvação. E nós fomos situando no tempo, né? Fomos situando no tempo. Primeiro Abraão, mais ou menos no ano 1850 antes de Jesus. Aí vimos toda aquela história, filho de Abraão, Isaac, o filho de Isaac, os filhos Esaú e Jacó, Jacó que vai dar a continuidade da descendência, os 12 filhos de Jacó. Vimos a história de José ontem, bem rapidamente, né? Toda a história depois da migração deles para o Egito, por causa da seca. Aí nós já estamos lá no ano 1450 com José. Depois vimos a suscitação da liderança de Moisés. O povo torna-se escravo no Egito. Moisés então vai ser a liderança de Deus, né, que vai reconduzir o povo para a terra prometida. Mais ou menos ano 1250. Moisés então aparece. Moisés conduz o povo pelo deserto, vê a terra prometida, mas não entra. A liderança passa a Josué. Eles permanecem mais ou menos por 40 anos ali naquela região desértica, se organizando. E no ano 1210, 1200, eles adentram a terra prometida novamente, conquistam Jericó, se situam na Palestina, e Josué vai organizar então o povo naquela região em 12 tribos. Durante mais ou menos 200 anos, eles vivem em tribos, as 12 tribos de Israel. Mas ficaram fragilizados, eram atacados, vimos ontem, então resolveram mudar o sistema de governo. Não podemos mais viver em tribos, vamos nos unir sobre uma liderança única. Aí no ano 1000 aparece então a realeza, a monarquia, com o primeiro rei Saul, depois o segundo rei Davi, o terceiro rei Salomão. O reino estava todo unificado. Depois os filhos de Salomão se desentenderam e dividiram o reino em 2, no ano 930. Israel ao sul, 10 tribos, e Israel ao norte com 10 tribos e Judá embaixo com 2 tribos. No ano 722 a Assíria invade o reino do norte, Israel, e no ano 587 então a invasão do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao reino todo, e eles ficam sob essa dominação. No ano 538 são libertados da Babilônia pelo imperador Ciro, rei da Pérsia. Eles voltam para a terra prometida e lá vivem relativamente assim uma certa estabilidade até o ano 333, quando Alexandre o Grande, rei da Macedônia, grego, vai invadir aquela região e vai tornar-se o novo ponto de referência. Alexandre morre 10 anos depois, o seu reino é dividido, vimos isso ontem. Quem vai herdar aquela região da Palestina é Ptolomeu, depois vai passar para a mão dos Seleucidas no ano 200, no ano 175 tem a revolta dos Macabeus, até o ano 63, quando foram dominados pelo Império Romano. Então no tempo de Jesus, tudo aquilo estava dominado pelo Império Romano, e para nós é o que basta aqui. Eu falava para vocês que Deus então empreendeu um processo de revelação de forma assim, meio homeopática, vamos dizer assim, Foi gota por gota nessa história toda, Se a gente pegar desde Abraão até Jesus, nós vemos isso, um processo crescente. Quando eu digo crescente, não é numa linha contínua assim, é um crescente mais ou menos assim, Uma hora para baixo, uma hora para cima, Que a coisa não foi tão estável, na história de Israel. Mas Deus foi se revelando novamente. Deus começou se revelando a partir do seu nome.
Eu sou aquele que sou. Deus teve que começar do zero novamente, né? Quer dizer, tudo aquilo que a humanidade tinha no paraíso, que era o conhecimento pleno de Deus. O paraíso, naquele texto que nós lemos ontem, qual é a ideia que nos dá aquele texto? Que a humanidade estava assim, cara a cara com Deus, não é? Nos dava a entender que a humanidade tinha pleno acesso a Deus, pleno conhecimento de Deus. Isso se perdeu de uma maneira completa. Então Deus precisou, a partir de Abraão, nosso primeiro pai na fé. Abraão é considerado nosso primeiro pai na fé, não é? Então Deus vai empreender todo um processo de revelação. Essa revelação ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Deus vai se utilizando de pessoas até que Deus se revela de uma maneira definitiva em Jesus Cristo. Jesus é a plena revelação de Deus Pai. É a plena revelação de Deus. É Jesus. Tá certo? E nós vamos então relembrar algumas coisas importantes. Como é que Deus se utilizou de pessoas nesse processo de revelação? Se nós considerarmos de Abraão até Josué, Deus falava através de quem? Através dos patriarcas. Os patriarcas eram um instrumento de Deus, era a mediação de Deus entre Deus e o povo. Então, quando Deus precisava falar com o povo, foi através de Abraão, de José, de Moisés, de Josué, tá certo? Então, até esse período aqui, quando eles retornaram para a terra prometida, os patriarcas eram a mediação de Deus no meio do povo. Quando eles voltaram para a terra prometida e se organizaram em 12 tribos, e assim viveram por 200 anos, já não eram mais patriarcas, foi esse período aqui, 200 anos. Aqui é o período que nós chamamos o período dos juízes. Cada tribo tinha lá os seus anciãos, e alguns deles eram o ponto de referência de cada tribo. Por isso que certas igrejas cristãs, irmãos nossos cristãos de outras igrejas, usam essa terminologia ainda do Antigo Testamento. Por exemplo, a congregação cristã ainda usa essa terminologia, né? Eles têm lá os anciãos. É a terminologia da época das tribos de Israel. Então, no período das tribos, eram os juízes, que eram a mediação de Deus. Então, quer dizer que aqui não havia profeta? Não, não havia profeta. A mediação de Deus eram os patriarcas. Aqui eram os juízes, os representantes de cada tribo, as autoridades de cada tribo. O profetismo só vai surgir quando o povo de Deus muda de tribalismo para a monarquia. Quando eles deixam o modelo tribal, 12 tribos, para se unirem sobre uma mesma autoridade, para se defender melhor, evidentemente, entre outras coisas. Aí o rei não é a mediação de Deus no meio do povo. Não é. Aí que surgem os profetas. Os profetas só surgem aqui, quando o povo de Israel muda de tribo para monarquia. Tanto que aqui vai aparecer o primeiro profeta, o profeta Samuel. Samuel é que vai ser então a mediação de Deus no meio daquele povo que insiste em ter um rei, meio a contragosto de Samuel, mas enfim, Saul vai ser escolhido o primeiro rei. Aqui então que aparecem os profetas. Nós temos profetas até mais ou menos 300 anos antes de Jesus. Aparecem os profetas. Cada profeta vive num tempo. Às vezes, 2 ou 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, na época em que o povo de Deus foi levado para a Babilônia, foi 3 levas, Nabucodonosor levou. Então levou a primeira leva, lá tinha um profeta, às vezes Deus suscitava outro profeta no meio dos que ficaram, né? Às vezes tinham profetas que eram contemporâneos. Até 300 anos antes de Jesus. 300 anos antes de Jesus, cessa o profetismo em Israel. Não há mais profetas. Durante 300 anos antes de Jesus, então, Israel ficou sem profetas. Tanto que eles interpretavam essa ausência de profetismo, até Jesus, dizendo assim: olha, Deus se cansou de nós. Deus se cansou de nós.
Nossos pecados são tantos que Deus não quer saber de falar conosco mais. Por isso que Deus não manda mais profetas no nosso meio. Mas uma hora, Deus vai aparecer. E eles usavam assim: Deus fechou o céu. Eles falavam com essa linguagem: Deus fechou o céu. Eles diziam, eles entendiam isso, que Deus tinha fechado o céu. Lembrem-se, naquele tempo, eles tinham a noção de mundo não como nós temos hoje. Nós sabemos que o nosso planeta é esférico como uma laranja, né? Naquele tempo ninguém sabia disso, né? Isso vai ser mais lá na frente, com Galileu Galilei, com Copérnico, um pouco antes, né? Eles achavam que o mundo era literalmente feito de 3 camadas. O céu em cima, os vivos aqui no meio, igual um sanduíche, né? E embaixo os mortos. Não o inferno, nada de inferno ainda, hein? Deus, os vivos e os mortos, literalmente embaixo, tá bom? Tanto se diz que isso é verdade que os navegadores tinham medo às vezes de sair com os navios por águas estranhas, porque eles tinham medo do quê? De cair na beirada do mundo, né? Ué, se o mundo era reto, quer dizer, uma hora tinha uma beirada em algum lugar, né? Então eles tinham medo de chegar no final, né? Eles tinham medo dessas coisas, né? Por isso que vocês entendem que a gente usa essa linguagem ainda hoje na profissão de fé. O que nós dizemos na profissão de fé? Jesus subiu aos céus. Jesus desceu à mansão dos mortos, por causa dessa visão cultural. Então eles diziam assim, nessa época: Deus fechou o céu. Entre nós e Deus não há comunicação. Mas uma hora Deus vai abrir esse céu. E a hora que Deus abrir esse céu, o bicho vai pegar, hein? Aí a coisa vai ficar feia, porque Deus virá para julgar. Aí quem que vai aparecer aqui para fazer a ponte entre esse Antigo Testamento e Jesus? Uma figura muito conhecida nossa, São João Batista. João Batista é o último dos profetas. E como é que João começa a sua pregação? Na linha desta mentalidade. João dizia: Deus virá para julgar e condenar. E ele usava algumas expressões para dizer isto, né? Ele virá com a pá na mão. Ele vai limpar a eira. Ele virá com o machado na mão. A árvore que der fruto, muito bem. A árvore que não der fruto, machado nela. Ele vai apagar a vela que ainda fumega. O que é uma vela que ainda fumega? Que não está nem muito acesa, nem muito apagada, né? Igual essas velas que vocês compram no supermercado dos 7 dias, que você tem que olhar dentro para ver se está acesa ou não, que você nem sabe, né? Então, é uma vela que fumega, né? Não é uma grande vela, né? Tá certo? Ele vai acabar de quebrar o caniço que está rachado. Ele vai separar a palha do trigo, dizia João. O trigo ele guarda, a palha ele vai queimar. Aí vem Jesus. E aí Jesus mostra uma coisa totalmente diferente. Que ele não veio para julgar, não veio para condenar. Vem para salvar, através do amor. João ficou tão confuso quando ele estava na prisão, que ele mandou os discípulos dele perguntar para Jesus: escuta, mas é o Senhor mesmo que há de vir? Ou nós temos que esperar outro? Porque ele falou assim: eu preguei uma coisa, agora eu estou vendo outra, né? E Jesus diz: vinde e vede. Os cegos estão enxergando, os surdos ouvindo, os paralíticos andando, os sinais do Messias, né? Para os discípulos de João. O próprio João Batista teve que mudar a mentalidade dele a respeito do Messias, né? Porque ele era formado nessa mentalidade aqui. Deus fechou o mundo, o céu, não há mais comunicação. Então esse é o processo de revelação de Deus no Antigo Testamento. Deus foi se revelando aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, até que se revela de uma vez. E como é que Deus se revelou de uma vez? Mandando o seu Filho no meio do mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu dizia para vocês que a melhor maneira da gente conhecer uma pessoa é comendo com ela um saco de sal, convivendo. É isso que Deus veio fazer conosco. Ele foi se revelando aos poucos, por mediações, né? Intermediários, revelações, até que vem pessoalmente. Não tem maneira melhor do que a gente conhecer uma pessoa, vindo pessoalmente. Tá bem? Então Jesus é a plena revelação de Deus, e em Jesus vai se completar esse processo de salvação de Deus por sua humanidade. E em Jesus nós vamos então vamos encontrar as respostas de Deus para as 3 consequências que entraram em nós a respeito do pecado original.
Não. E nós vamos ver de que maneira que isso vai então acontecer. Vamos começar de baixo para cima. Ontem eu falei para vocês que entre nós e Deus, vamos pôr Deus aqui bem grande, ficou uma espécie de mancha, certo? Então vamos pôr aqui, ficou uma mancha, eu não consigo ver Deus face a face. Deus está plenamente presente agora no meio de nós aqui? Claro, Deus é onipresente, mas a acessibilidade a esta onipresença de Deus, nós não temos por hora, nós não temos, tá certo? Como é que Deus, então, em Jesus Cristo, resolve o problema da mancha original? Nós temos aqui o pessoal da equipe do batismo, né? O que nós dizemos no dia do batismo? Que o batismo apaga a mancha do pecado original. Por que o batismo apaga a mancha do pecado original? Porque nós somos batizados na Trindade Santa. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós somos batizados no Pai, no Espírito Santo e em Jesus, e nós temos acesso a esse Jesus, através de Jesus nós vemos o Pai. Então eu recordo para vocês o texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. João, deixa eu anotar aqui. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 8 em diante. O que nós temos ali? O diálogo de Jesus com Filipe. Estão lembrados? Disse Filipe a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Olha só a pergunta de Filipe. O que Filipe está falando para Jesus? Para Jesus mostrar o Pai. E aí qual foi a resposta de Jesus? Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, podes dizer, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Foram a resposta de Jesus. Então, nós podemos com muita segurança dizer, vamos colocar Jesus aqui, na mediação, né? No meio. Através de Jesus, em Jesus, nós conhecemos Deus Pai. Então nós não temos mais a desculpa de dizer que nós não conhecemos a Deus Pai. É por isso que o batismo apaga a mancha do pecado original. Porque através de Jesus, batizados em Jesus Cristo, nós temos acessibilidade a saber quem é Deus Pai. Tudo que nós enxergamos em Jesus, nós então entendemos que estamos enxergando o Pai. Simples assim. Então não existe mais mancha do pecado original. Nós não temos ainda aquela acessibilidade direta, face a face. Mas através de Jesus, nós conhecemos o Pai. Então é por isso que o batismo apaga a mancha do pecado original. Porque através de Jesus nós temos acessibilidade novamente a Deus como Pai. Ficou claro isso? Sem problema? Temos acesso a Deus Pai. Não temos mais desculpa de dizer, eu não conheço Deus. Conhece sim. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você conhece quem é Deus Pai. Porque Jesus é a plena revelação de Deus Pai. Ele que vai nos revelar a verdadeira face de Deus. Num Deus que é substancialmente amor. Como São João nos diz na sua primeira carta. Deus é amor. E quem ama conhece a Deus. Então nós temos acessibilidade a Deus através de Jesus. Como é que Deus vai então resolver o problema da morte? Essa aqui é simples, né? Que jeito? Fazendo o quê? Fazendo o Filho passar pela morte. E depois ressuscitando-o. Então Jesus tem que passar pela realidade da morte. E ressuscitando, Deus, através de Jesus, oferece para nós a mesma possibilidade, a mesma condição. Então a morte para nós já não é mais morte, no sentido dela ser fim das coisas,
fim da existência. A morte não é fim da existência mais, por causa de Jesus Cristo ressuscitado. Na medida em que ele fez Jesus passar pela morte e ressuscitou seu filho da morte, o problema da morte está resolvido para sempre. Então morte não é mais morte do ponto de vista cristão. Ela continua a existir do ponto de vista biológico, físico, etc. e tal. Mas ela não é mais morte, não é fim de existência. Muitas vezes vocês já me ouviram falar da comparação, né? Da criança no ventre da mãe, né? Eu já usei essa comparação algumas vezes. Se me permitem, eu retomo aqui. Eu particularmente gosto de pensar na morte como a criança quando está no ventre da mãe, como todos nós um dia estivemos, por um período aproximado aí de 9 meses, né? Todos nós um dia estivemos no ventre de nossas mães. Lá no ventre de nossas mães, éramos nós mesmos, não éramos? Éramos, com um certo grau de consciência, numa certa condição de vida, estávamos lá bem amparados, alimentados, protegidos, éramos nós mesmos. Aí chega a hora do nascimento. O nascimento é uma escolha da criança? Não, não é. Completado o tempo da gestação, o próprio dinamismo da natureza impõe que a criança tem que nascer. A criança tem que nascer, não vai ficar lá para sempre, né? Não vai ficar lá para sempre. A natureza impõe isso, ela é obrigada a nascer. Aí a criança nasce. Ela morre para aquele mundo anterior. Se você pudesse lá entrevistar a criança no ventre da mãe e falar assim, você quer sair daí? Eu tenho certeza que ela vai, eu não, né? Aqui tá bom, estou sossegado aqui. Mas ela é obrigada a sair, né? E ela, então, se abre para esta realidade desse mundo aqui fora. Dá nem para comparar, dá? O mundo aqui fora com o ventre da mãe? Isso é tão verdade que não dá para comparar, não é? Que eu já encontrei todo tipo de neurose em 23 quase anos de padre entre as pessoas. Aí todo tipo de frustração, de neurose, de depressão, de tudo quanto é razão. Nunca encontrei ninguém que estivesse numa depressão profunda de saudade do ventre da mãe. Vocês já encontraram? Eu nunca encontrei. Essa não, pode ter certeza. Para lá ninguém quer voltar não. Depois que nós colocamos os olhos nesse mundo aqui fora, poxa, não tem nem comparação, né? Tá certo? A criança morreu quando ela nasceu? Não. Ela mudou de situação de vida. Ela estava numa condição de vida, passou para uma outra condição de vida. Mas ela não morreu. Por isso que Jesus, no diálogo com Marta, quando Jesus vai lá, quando Lázaro faleceu, o que Jesus disse para Marta? Quem vive e crê em mim, não morre. Não morre. Atenção. Não morrerá. Apenas muda de condição de vida. Aquilo que nós enxergamos como morte física, não é morte. É apenas um deixar esta condição para passar para uma outra condição. Por isso que a morte, do ponto de vista cristão, é considerado um novo nascimento. Você não morre, você apenas muda de condição. Tá certo? Muda de condição. Para uma condição absolutamente superior. Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Que não se tem comparação com essa vida terrena. Olha, uma coisa eu posso garantir para vocês, com toda sinceridade, e aqui, nos perdoe nossos irmãos espíritas, né? Olha, gente, quando nós colocarmos os olhos na eternidade, vocês podem ter certeza de uma coisa: o último lugar para onde a gente vai querer voltar, vai ser para cá. Vocês podem estar seguros disso. Eu estou absolutamente convencido disso. Pode ter certeza disso, viu? A hora que a gente colocar os olhos na herança que Deus preparou para nós, isso aqui não vai significar absolutamente nada, como hoje para nós não significa nada ao ventre da mãe. A gente nem lembra. É um novo nascimento, simples assim. A ressurreição é isso. Deus nos oferece como dom, como gratuidade. Agora, o batismo em Jesus Cristo apaga a perda da integridade? Lembra que nós conversamos sobre essa palavra, integridade? O que é uma coisa íntegra? Uma coisa íntegra é uma coisa 100% ela mesma. Eu fiz a comparação do leite ontem, né? O que é um leite integral? É um leite 100% leite.
Tem semidesnatado, tem desnatado. O pecado original nos desnatou. Nós somos bem desnatados, né? Nós não somos 100% aquilo que Deus pensou para um ser humano. Nós somos. Se tem alguém que se sente assim, vamos telefonar para o Papa Francisco e dizer, pode canonizar um que está vivo aqui, né? 100% santo, né? Ser, não é? Ser 100% o que Deus pensou de nós é a santidade no grau absoluto, que na verdade ninguém consegue atingir nesta vida. A gente chega muito perto disso, mas absolutamente santo, só Deus é santo, tá bem? Então, o pecado, o batismo não apaga a perda da integridade, apaga a mancha. Através de Jesus a gente vê o Pai, mas não apaga a perda da integridade. Essa perda da integridade nós temos que reconstruí-la. Não é porque você foi batizado que você já é íntegro. Não, você continua da mesma maneira. Vou fazer uma comparação. Quando você vai se confessar, você fala, ai padre, eu matei fulano. Tá bom, está arrependido? Está absolvido. Não é por isso que o morto voltou a viver, continua morto. As consequências permanecem, não é? A mesma coisa, pecado original. O batismo apaga a mancha do pecado original, mas nós continuamos não íntegros. Não íntegros. E agora nós temos que conversar um pouco sobre isso. Antes, porém, vamos voltar, então, naquele assunto que nós terminamos a nossa noite de ontem, né? Para a gente passar para a segunda fase da nossa reflexão. Nós dizemos, então, que com todo esse processo de revelação, com essa história de salvação, Deus em Jesus Cristo, fazendo Jesus passar pela morte, Jesus nos salvou. Jesus morreu pela nossa salvação. Essa é aquela frase chave, né? Que todo mundo aprende desde o primeiro ano de catequese. Jesus morreu para nos salvar. Muito bem. Deus nos deu a salvação em Jesus Cristo. Muito bem. Então ontem eu já terminava a noite dizendo para vocês, se Deus deu a salvação em Jesus Cristo, está dada. Deus já fez a parte dele, gente. Se Deus tinha que fazer alguma coisa para nos reconduzir ao paraíso, Ele já fez. Deus não tem mais nada para fazer. A parte dele Ele já cumpriu. Ele já deu a salvação. Está dada. Então, vamos eliminar de nós aquele pensamento. Será que quando eu morrer, eu vou merecer a salvação? Está pensando errado. Primeiro que a salvação não é merecimento. É dom gratuito de Deus. É um gesto de amor de Deus por nós. Mesma coisa que você que é pai e mãe faz com seus filhos. Eu tenho certeza que vocês que são pais e mães e estão aqui hoje, já fizeram, fazem e farão muitas coisas pelos filhos de vocês, não porque os filhos de vocês merecem, mas porque o amor de vocês é maior do que tudo isso. E ontem eu brincava com vocês, dizendo que em certos momentos, é bom até se vocês não perguntar muito, se naquele dia ou naquela semana, se eles merecem isso ou merecem aquilo, que vocês rapidamente vão chegar à conclusão que não merecem. Não merecem. Tem filho e filha que tem dia que não merecia nem comer, você quer saber? Se for tacar na balança mesmo. Não merecia. Naquele dia não merecia nem um prato de comida. Vou falar assim, secamente, né? Mas não é assim que pai e mãe agem. Pai e mãe agem não é por merecimento dos filhos, é por amor. Imagina se fosse tratar os filhos de vocês a seco assim, pôr sempre na balança se merece, se não merece, cada dia. O que ia virar isso, né? Então não é assim que Deus nos trata. Deus é Pai e Deus é amor. Portanto, a salvação é um dom gratuito de Deus. É um gesto gratuito de Deus por nós. Então quer dizer que na hora que eu morrer, Deus vai me dar a salvação? Já está dada, gente. Está dada, faz tempo já, hein? Olha, faz 2000 anos que está dada. Se alguém tem dúvida, pelo amor de Deus, saia daqui sem essa dúvida mais. Quer dizer que nós estamos todos salvos?
Vamos conversar. Acho que não. E por que não? Mas se Deus vai me dar, eu vou querer. Não sou bobo. Mas será que as coisas vão se processar assim dessa maneira? Penso que não. Penso que não. As coisas não se processarão assim. Tá bem? Não é assim que as coisas vão funcionar. Não se trata de querer ou não querer. Querer, todo mundo vai querer, ninguém é bobo. Se trata de, eu vou estar à altura dessa salvação que Deus vai me conceder ou não. Vou usar um exemplo, me permitam, eu uso exemplos assim. Vocês sabem que comparação tem sempre limites, né? Mas eu vou usar um exemplo, talvez para que vocês sintam aquilo que eu estou querendo dizer, não que vocês compreendam intelectualmente. Vou usar de uma comparação. Vamos imaginar que daqui a pouco, lá pelas 9h20, entre por aquela porta o dono da maior construtora de aviões do mundo, a Boeing, né? Uma das maiores, não é a maior só, né? E ele diga assim, vem aqui e diga assim para nós: fiquei sabendo que a comunidade São Lourenço de Ouro-Preto está se reunindo por 3 noites para refletir sobre a Sagrada Escritura. E eu vim aqui então trazendo um presente para cada um que está participando. A hora que der 9h20, nós vamos então lá para o aeroporto internacional de Ouro-Preto, né? Que vocês sabem onde fica, tá? E lá no pátio vai ter um avião para cada um de nós, de presente, gratuitamente. Mas não trouxe um aviãozinho não, ele trouxe o melhor avião que eles conseguiram produzir até hoje. Tipo um 777, que tem 15, 20 horas de autonomia de voo, cabe quase 400 pessoas lá dentro, o que tem de melhor, de nível tecnológico. E nós vamos todos para lá, e eu vou entregar o avião de cada um, e eu quero ver todo mundo voando em cima de europeus hoje à noite. Tudo bem, presentão, né? Dá para reclamar do presente dele? Dá para reclamar? Não. Ele trouxe o que ele tinha de melhor. Não está cobrando em nenhum real, gratuitamente, de presente assim, ó, na lambuja. Muito bem. Agora pergunte para o seu vizinho. Pode perguntar para o seu vizinho: o que você vai fazer com o teu avião? Hã? Pergunta aí. Pergunta e vamos ver as respostas. Você vai conseguir? E aí? O que você vai fazer com o teu? Eu das duas uma. Ou eu vou plantar um pé de maracujá do lado para subir, pelo menos aproveitar para alguma coisa. Ou vou criar galinha dentro, né? Porque o que eu vou fazer com aquilo? Não sei. Eu estou à altura desse presente? Não, eu não estou à altura desse presente. Eu não sei nem ligar esse treco aí. Aquilo tem alguma identidade comigo? A hora que você entrar naquela cabine do piloto lá, o que aquilo lá tem a ver com você? Fala para mim. Nada. E no entanto o cara trouxe um presentão para nós. Não dá para reclamar, dá? Gratuito. Ele não perguntou se a gente merecia, se a gente não merecia. Ele simplesmente entregou. Vocês estão percebendo onde que eu quero chegar, né? Assim será a salvação. Quando você passar desta vida, Deus vai se posicionar diante de você e dizer assim: seja bem-vindo. Está aqui a salvação para você. Trata de querer? É questão de querer ou não querer? Não é. Trata-se de se perguntar: eu estou à altura dessa salvação que Deus está me oferecendo? Pode ser que nós não estejamos ou estejamos à altura. Deu para sentir o que eu quero dizer? Então não se trata de dar uma despertinho de querer e de não querer. Ah, tá ótimo, o cara veio trazer os aviões aqui, também quero um, tá? E aí? E aí? Você vai fazer com isso aí? O que isso tem a ver com você? Fala assim: mas eu nunca me preocupei
Aí vocês poderiam me dizer, padre, mas nesse exemplo que o senhor está dando, se a gente soubesse disso há 15 anos atrás, que ele viria aqui nessa semana dar esse presente para nós, nós teríamos nos preparado. Eu teria feito um curso de pilotagem de um avião desse. Se eu soubesse, não ia me pegar de surpresa. É verdade, ele pegou a gente de surpresa. Mas então eu pergunto para vocês, a quem de vocês a salvação vai pegar de surpresa? Vocês estão careca de saber já desde que vocês são criança que Deus deu a salvação. Não estão? Então não é surpresa. Quando a gente chegar diante de Deus, Ele vai dar a salvação. Isso vai ser surpresa. Eu não sabia. Você já sabe faz tempo. Pergunta é, você viveu essa vida se preparando, vamos dizer assim, para que você esteja à altura dessa salvação? Então nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso. Até aqui tudo claro? Deu para sentir onde que a porca vai torcer o rabo? Então, ontem alguém desse lado aqui falou assim para mim numa linguagem, quando a gente se colocar diante de Deus, vai passar um filme da vida inteira da gente. Não foi isso que foi falado? É uma expressão para dizer, olha, diante de Deus, você vai ter plena consciência de quem realmente você é. Atenção, de quem realmente você é, não de quem você pensa que você é. Tem uma diferença grande aí, hein? Sabe por quê eu falo isso? Porque eu nunca encontrei ninguém que pensa mal de si mesmo. Vocês já encontraram? A gente pensa mal dos outros, né? Mas da gente mesmo não, né? A gente até reconhece que a gente tem aquele pecado, aquela falha, né? Mas pensar mal da gente mesmo a gente não pensa, né? Ô louco, a gente acha que a gente é uma coisa boa, né? Uma coisa é você pensar bem de si mesmo, você achar que você é uma coisa, outra coisa é você ter consciência realmente clara de quem realmente você é diferente. Então, diante de Deus, vamos ter plena consciência de quem realmente nós somos. E nós somos o que hoje? Aquilo que foi ontem, aquilo que foi antes de ontem, aquilo que foi antes de ontem. Não é? Aquilo que nós construímos no nosso ser pessoal. Não é isso? Ninguém é hoje o que não foi até ontem. Ninguém é. Amanhã você vai ser ainda aquilo que você é hoje, com chance de transformação, de mudança, claro. Mas, basicamente, você é o que você construiu a vida toda, como pessoa. Então, neste momento, nós vamos ter 3 possibilidades, diz a igreja. E isso é dogma de fé. Nós vamos ter 3 possibilidades diante de Deus no momento em que Deus nos oferecer a salvação. Nós vamos ter uma possibilidade de céu, uma possibilidade de purgatório. Isso é dogma de fé. Não mudou não, viu? Não caiu de uso não. E nós temos uma possibilidade de inferno. Eu não acredito nisso. Vamos conversar para você ver se não acredita ou não. Inferno aqui mesmo. Não é não. Tem coisa pior por aí. Bem pior. Então, no momento do nosso encontro definitivo com Deus, Deus vai nos dar a salvação. Está ali. Vou estar à altura ou não dessa salvação? Então, falando uma linguagem simples, pode ser que muitas pessoas, e com certeza é assim, não vão ter nenhum problema quanto a isso. Aquele Deus que se apresenta como salvação é um velho conhecido da pessoa. A pessoa gastou a vida dela vivendo a Deus. Ele não é um estranho. Ele é um pleno conhecido. Como é que nós conhecemos a Deus? Diz São João: Deus é amor, e quem ama, conhece a Deus. Quem ama como Jesus amou. Não é conhecimento intelectual de Deus, não, hein, viu, gente? Porque eu fiz teologia, que eu fiz curso de Bíblia. Não. A gente só conhece Deus quando a gente ama. Na prática, como Jesus nos ensinou. É aí que a gente conhece Deus.
Então pode ser que as pessoas tenham gastado a sua vida no amor, como Jesus ensinou. Portanto, não vai ter nenhuma dificuldade de se abrir à salvação em Deus. Pode haver a possibilidade exatamente ao contrário? Pode. Agora atenção aqui. Embora a igreja nos apresente isso como dogma de fé, o inferno como possibilidade, ninguém tem obrigação de acreditar que tenha alguém no inferno, tá bem? Mas enquanto possibilidade real de acontecer, tem que acreditar que é possível. É possível que uma pessoa tenha total dificuldade de abraçar a salvação que Deus vai lhe oferecer? Pode ser que sim. Repito, ninguém é obrigado a acreditar que tem alguém no inferno, mas é obrigado a acreditar que essa possibilidade é real. E o que seria então esse inferno? Se aqui eu me abro para a plenitude de Deus, aqui o que vai acontecer? Exatamente o contrário. Eu me fecho em cima daquilo que eu conheço. Se uma pessoa passou a vida inteira dela centrada em si mesma e conhecendo só a si mesma, na hora H, ela não vai ter condições de fazer esse ato de fé final em Deus. Não vai ter. Ela não tem estrutura para abrir-se para Deus, porque Deus é um desconhecido para ela. Ela vai fechar-se em si mesma. Então o inferno o que seria? Um fechamento de mim, em mim mesmo, para sempre, eternamente. Eu fechado em mim mesmo. Então quer dizer que não vai ter capetinha, não vai ter foguinho, nem cardeirão? Não. Que bom seria que tivesse. Pelo menos você ia ter companhia. Ao que tudo indica, nem isso não vai ter. Não. Essa imagem cultural de inferno, né? Cheio de fogo, né? É uma imagem cultural, pedagógica, para falar dessa realidade de sofrimento. Mas o inferno seria eu comigo mesmo e nada mais. Então o inferno não é aqui? Não, não é aqui não. Aqui eu estou vendo vocês estão me vendo, eu estou vendo o mundo, eu tenho uma abertura de visão, de vida. O inferno não é aqui não. O inferno seria exatamente isso. Eu fechar-me em mim mesmo, sem nada mais. Sem o mundo exterior, sem pessoas, sem nada, sem nada. Eu em mim mesmo. Em si mesmo, no momento da morte. Onde? Tá, ela faz uma pergunta. Atenção. Tempo e espaço são condições nessa vida. Tá? Depois que a gente morre não tem tempo e não tem espaço. O espaço físico e tempo são realidades dessa vida terrena. No momento que a gente morre não existe mais tempo, não existe mais espaço, tá bom? Então não faça nunca essa pergunta, que essa pergunta não tem resposta. Onde? Espacialmente falando, né? Não tem resposta. Não sei. Onde? Não sei. Onde é o céu? Eu sei dizer o que é o céu. O céu onde Deus habita em plenitude e onde nós vamos estar, participantes dessa abertura. Onde não tem resposta, porque é espaço. E depois da morte não existe mais essa categoria de espaço nem de tempo. Não se preocupem com onde, se preocupem em o que é. Não sei se eu me fiz claro em relação ao inferno. Me fiz? A ausência total de Deus e de tudo. O inferno não é só a ausência total de Deus, é a ausência total de Deus e de tudo. É você com você mesmo, nada mais. Uma hora que vocês puderem em casa, tentem fazer esse exercício. Fechem os olhos, chuchem um tufo de algodão no ouvido, para vocês não escutar nada de fora. E tenta se fechar em si mesmo, pensando, nada fora de mim existe. Embora que a gente respira, até o ar de fora está entrando, né? Mas enfim, tenta fazer esse exercício para você ver. Não existe mais inferno do que isso. Você preso em você mesmo, na sua finitude de criatura humana. Não é só a ausência de Deus, a ausência de tudo. Das pessoas também,
do universo, de tudo. É você com você mesmo. Fechado. Estou me fazendo claro? Então, torno a brincar com vocês. Seria muito bom se no inverno tivesse capeta e cheio de gente que foi para lá também. Você ia ter companhia, pelo menos. Você ia sofrer, mas você ia rir do outro. Falar assim, eu estou sofrendo, você também está, né? Mas nem isso você vai ter. Não. Você não vai ter abertura de visão, de existência, para nada além de você mesma. Essa possibilidade existe? Existe. Eu sou obrigado a acreditar que alguém está no inferno. Não, você não é obrigado a acreditar. Eu acredito, mas ninguém é obrigado a acreditar. Tá bom? É uma realidade. E pode ter uma realidade que a igreja diz intermediária, que nós chamamos de purgatório. Vamos conversar sobre isso. A igreja no passado, com uma linguagem pedagógica, dizia: vai passar menos tempo ou mais tempo no purgatório. Linguagem pedagógica. Linguagem pedagógica. Porque depois da morte não tem tempo. Para dizer o quê? Com essa linguagem. O purgatório pode ser mais ou menos intenso, conforme a estrutura da pessoa, diante daquilo que Deus está oferecendo. De que maneira? Vamos conversar. Eu morro, me apresento diante de Deus. Eu não estou tão bom, mas também não estou tão ruim, né? Mais ou menos. Deus está me oferecendo salvação. Eu conheço aquilo, mas não o suficiente para me lançar num ato final de fé e abraçar aquilo que Deus está me oferecendo. Coisa mais triste, uma das coisas mais tristes na vida é quando você tem que tomar uma decisão e você não tem os elementos necessários, mínimos, que te dão a segurança mínima para você tomar a decisão, não é? Você quer coisa mais sofrida do que isso? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Não é assim? E quando é uma coisa assim importantíssima, a pessoa sofre profundamente, não sofre? Eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei qual é a decisão que eu tomo, e disso depende a minha vida, disso depende a sua vida dali em diante. Que decisão eu tomo? Eu abraço o que Deus está me oferecendo mesmo sem conhecer, ou eu fico com aquilo que eu conheço? Eu conheço bem, mas o que Deus está me oferecendo eu não conheço o suficiente. Que decisão eu tomo? Qual é a nossa tendência? Qual que é a nossa tendência? Ficar com aquilo que é conhecido. Vou dar uns sinais, umas amostras para vocês verem como isso é verdade. Eu tenho certeza que quando vocês vão no supermercado, vocês compram sempre as mesmas gororobas de sempre. Porque são coisas que vocês conhecem. Você mudar de produto, olha só se uma vizinha te convenceu muito ou se o preço baixou demais, né? Mas você vai sempre naquilo que você conhece, é ou não é? Sempre naquilo que você conhece. Uma amostra melhorzinha. Vai ter uma festa de casamento em Urupês. Você foi convidado. Eu tenho certeza que vocês escarafuncha para ver quem mais foi convidado e para ver com quem que você vai sentar na mesa. Eu estou enganado? Porque vocês não querem sentar na mesa de estranho, de gente que vocês não conhecem. Estou enganado? Hã? E eu tenho certeza que vocês conchavam, dão aquela ligadinha, você vai? Então vamos sentar lá junto, né? Porque realmente é desconfortante, né? Você chegar num lugar que você não conhece ninguém e sentar com um povo que você não conhece ninguém, é horrível, não é? É muito horrível, é muito, assim, muito melhor você ficar com aquilo que você conhece. Ou estou enganado? Vocês acham que vai ser diferente aqui? Qual é a tua tendência? Ficar com aquilo que você conhece. Se uma pessoa não conhece nada de Deus e conhece só a si mesma, não há dúvida que isso aqui é uma possibilidade séria. Eu prefiro ficar com aquilo que eu conheço. Mas pode ser que esteja uma situação intermediária. E aí? Como é que resolve esse problema aí de quem está aí? Como é que essa pessoa toma essa decisão de abraçar o que Deus está oferecendo?
Como é que se resolve esse problema do purgatório? Vamos lá então. Entra aqui uma prática muito conhecida nossa. Muito conhecida nossa. E que vocês fazem todo final de semana. Entra aqui a oração pelos mortos. O que vocês fazem quando vocês ligam aqui na paróquia marcando uma missa pela alma de fulano de tal? Por que vocês rezam para as pessoas que morreram? Por quê? Porque no fundo ninguém sabe. Por melhor juízo que eu faço de uma pessoa, eu não sei no momento da morte dela em que situação ela se encontra. Por melhor que seja o juízo que você faça de uma pessoa, você não sabe. Vamos falar uma linguagem bem assim, rasteira. Se ela foi direto para o céu, ótimo. Minha oração não vai acrescentar nada, tá? Se ela já foi, ótimo. Nossa oração não muda nada. Se ela se fechou em si mesma, nossa oração também não muda nada. Para ela não. Agora, se ela estiver nessa dúvida, vamos chamar de dúvida de fé final, abraço ou não abraço o que Deus está me oferecendo, ou fico comigo mesmo, vocês não há dúvida que a oração que nós elevamos a essas pessoas tem um papel fundamental e uma força que a gente desconhece. Por quê? Primeiro, a oração é a capacidade que Deus nos dá, e a oração ela transcende a nossa realidade terrena, transcende tempo e espaço. A oração tem a capacidade de ultrapassar esta realidade limitada de tempo e espaço que nós vivemos, e ela vai ao encontro da pessoa. Tá bem? Uma criança que morreu? Uma criança que morreu não tem consciência? Não, aí não. Eu acho que a culpabilidade, ela está indexada à consciência, né? Se a pessoa não tem consciência do pecado, você não pode, não existe culpa aí, né? A consciência do pecado, a culpa só acontece de acordo com a consciência. Uma pessoa que não tem consciência nenhuma, né? Que nem no caso de uma criança, nem se discute, né? Sem dificuldade nenhuma, viu? Tá bem? É céu direto, né? Tá bom? Bem, vamos continuar conversando sobre isso. Estou me fazendo claro na oração? E por que os cristãos pedem a missa? O que é a oração? A oração, a oração é o momento em que eu me coloco em diálogo com Deus. É um instrumental, não é? Tá bom. Então tem muitas maneiras de a gente se aproximar de Deus na oração. Agora, por que a missa pelos mortos? Porque eu diria assim para vocês, se a oração ela tem a capacidade de me colocar em contato com Deus, qual é a oração nesse ponto mais perfeita, que me coloca até a ponto de tocar fisicamente a Deus, se não a missa? Fica de pé, Ivone. A oração é a capacidade de me colocar diante de Deus. Eu posso estar diante de Deus assim, eu posso estar diante de Deus assim, estica a mão. Ou eu posso estar diante de Deus até assim. Qual é a única oração em que isso acontece? A missa. Qual é esse momento em que eu chego a tocar a Deus? Que momento que é? Momento da comunhão. O ponto, a ponte mais estreita que existe entre nós e Deus agora é o momento da comunhão. E a hora que eu toco, a hora que a Eucaristia é colocada na minha língua, por aqueles pequenos instantes em que aquela matéria é pão que vai se desfazendo, eu chego até a tocar fisicamente.
a Deus. É a oração mais perfeita. É a oração que me coloca mais perto de Deus. Por isso que os cristãos oferecem a Eucaristia pelos mortos. Então, quando você reza por um morto, o que você está dizendo para o fulano? Implicitamente: fulano de tal, eu não sei onde que você está. Se você enroscou, se você não enroscou, você está mais ou menos aí, né? No fundo, a nossa oração pelos mortos deve ter esse sentido. Quando você reza por um morto: olha, eu não sei onde você se encontra, mas caso você se encontre em situação de purgatório, caso você esteja nessa dúvida final, se você abraça ou não abraça a salvação que Deus está lhe dando, porque você não aprendeu a conhecer isso direito em vida, porque você não aprendeu a conhecer direito esse Deus em vida, não tenha dúvidas, abrace o que Deus está te oferecendo, mesmo sem conhecer. É o melhor que você tem a fazer agora. É assim a oração pelos mortos. Vamos então mais um exemplo. Queimou a geladeira da minha casa. Ai, fui lá, queimou. Eu preciso de geladeira, não posso viver sem geladeira. Mas e agora? Eu tenho que comprar uma geladeira. Mas eu nunca me preocupei em saber de geladeira, de entender de geladeira. Mas eu preciso da geladeira. E agora? Que geladeira que eu compro? Eu compro a Frigidaire, fala a marca de geladeira, vai, gente. A Consul, a Brastemp, sei lá o que, né? Bom, aí você fala assim para mim: ó, padre, compra a Consul. É a melhor. Tá bom? Você está dando uma opinião para mim. Eu não conheço a Consul, mas você está falando que é boa. Se ela fala assim também: olha, compra a Consul que é boa, que é a melhor. Se ela também fala a mesma coisa, já me facilita, não me facilita? Tá? Não facilita ou não facilita? Eu ainda não conheço a Consul, mas se eu estou apoiado na opinião de muitas pessoas que estão dizendo a mesma coisa, fica mais fácil ou não eu tomar a decisão final? Fica. É assim a oração pelos mortos. Eu não sei onde que a pessoa se encontra, não sei. Se ela está no inferno, essa oração não vai resolver nada, não vai acrescentar nada. Se ela foi para o céu também, ótimo, também não vai resolver mais nada, já resolveu o que tinha que resolver. Mas se ela se encontra numa situação de purgatório, essa oração vai ser de extrema utilidade. Eu digo que a oração pelos mortos é uma prática de caridade fraterna. Intercessão das almas. Só existe intercessão de quem está no céu. Quem está no purgatório não intercede por ninguém, porque não está em condições de interceder por ninguém. Só quem está no céu, que está na glória, que pode interceder. Quem está na glória do céu pode interceder por nós. Quem está aqui não. Aqui muito menos, né? Tá? Oi? Tempo. É a resposta que eu disse para você. Não pense em tempo. Tempo é coisa nossa. Porque você morreu não tem tempo. O que vai ter vai ser intensidade maior ou menor de sofrimento na hora da decisão. Então você me diria assim: em que momento é isso? É no momento exato da sua morte. Esse julgar é a mentalidade do Antigo Testamento, tá? Esse julgamento acontece de que maneira? Não é Deus que vai. Esse julgamento já é automático, como nós estamos falando aqui. O texto da Sagrada Escritura nos diz assim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo, não para julgá-lo. Deus não vem para julgar ninguém. O julgamento já acontece diariamente, na verdade, né? Objetivamente, o julgamento acontece dia a dia da minha vida. De acordo com o que eu estou fazendo na minha vida no dia a dia, é como uma construção. Eu estou pondo tijolos nessa construção. Se os tijolos estão sendo postos certo, filho, vai dar uma construção ótima. Mas se você está pondo tudo torto, quando chegar no final vai ser um desastre. Na verdade, o dia a dia já é o nosso julgamento. Já está condicionando o nosso julgamento. Sim, conheço, mas nós temos que conversar a respeito da linguagem. Sim, mas eu estou falando de purgatório. Tá. Sim, mas isso aqui é o julgamento. Não estou negando, muito pelo contrário, eu estou afirmando. Mas a linguagem que ela utiliza é uma linguagem
pedagógica dentro de uma certa cultura. Eu estou tentando fazer vocês raciocinarem de uma outra maneira. A igreja também usou essa linguagem durante muito tempo. Vai ficar mais tempo no purgatório, menos tempo no purgatório. Vocês, quando vão falar com as crianças, vocês não usam linguagem pedagógica? Linguagem pedagógica, que a pessoa possa entender. Agora eu estou falando do ponto de vista objetivo, na realidade, da concretização. Sim, o julgamento está aqui. Mas não pense que é assim, Deus vai chamar você numa mesa, com uma balança, e Deus vai te julgar. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. O julgamento já acontece na sua própria autoconsciência. Você diante de Deus já é um julgamento. Compreendeu? Não fique pensando assim, que Deus tem que falar alguma coisa para mim. É automático, a partir do momento que eu estou diante de Deus, eu tenho plena consciência de quem eu sou, e do que Deus está me oferecendo, o julgamento já está feito. Já acontece ali. Você está impressionada com a linguagem da irmã Faustina. Se você tivesse chegado no céu. Não se trata de querer. Lembra do exemplo do avião? É de querer. Deus vai te dar o avião. Você quer pilotar? Eu quero, mas você está em condições de pilotar? Não, então não é querer. Compreendeu o querer? Esquece o querer, hein? Lembra da história do avião? O avião foi dado. Eu quero sair voando. Tá ótimo, sai. Pode sair. Você está preparado para pilotar isso aí? Não, então não é querer. Sim. Cabe inteiramente. Vamos continuar aqui. Oração pelos mortos. Ficou claro a oração pelos mortos? Agora pergunto. Uma pessoa morreu há 50 anos atrás. E agora? O que resolve eu rezar agora? Resolve? Se resolve. Vou fazer olha, vamos imaginar aqui, ano 2014. Vamos imaginar que essa aqui é a linha do tempo. Aqui está Jesus. Nós estamos aqui no ano 2014. Eu estou falando para vocês que tempo e espaço é coisa do nosso mundo. Então nós estamos na linha do tempo e nós estamos no espaço. Morreu, acabou, tempo e espaço. Tudo é um momento único em Deus. É um momento único. Uma situação, até momento é palavra de tempo, né? Que a gente só pensa na categoria de tempo e espaço. Então, morreu em 2010. Morreu vai aonde? Em Deus. Morri há 1000 anos atrás. Eu vou em Deus. Morri em 2014. Momento único. Então não importa se a pessoa morreu aqui, 1000 anos atrás, 1000 anos para frente. É um momento único. Não importa se eu rezo em 2014, 2010, se eu rezei há 50 anos atrás, a oração lá tem esse poder. Me fiz claro? Não importa o tempo. Mesmo que você reze para alguém que já morreu há 100 anos atrás, 1000 anos, não interessa. A sua oração tem o poder de ir ao encontro dela naquele instante da vida dela. Não. Livro do Apocalipse. Não põe o livro do Apocalipse aqui não. São João escreveu o livro do Apocalipse na prisão. E como ele não podia fazer os escritos saírem, escrever assim abertamente, numa linguagem comum, que senão os escritos não sairiam da prisão, São João escreve numa linguagem totalmente codificada, simbólica. Ele está escrevendo para quem, São João? Para a comunidade dele. Quem que era a comunidade de João? Comunidade de cristãos que tinham se convertido do judaísmo. Portanto, eram cristãos que conheciam muito bem o Antigo Testamento, porque eram judeus antes de se converterem. E eram judeus que conheciam profundamente a linguagem simbólica do Antigo Testamento. João, muito inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai escrever o Apocalipse
na chamada linguagem apocalíptica do Antigo Testamento, uma linguagem que a sua comunidade sabia o que ele estava dizendo. Mas é uma linguagem tão pesada que o livro do Apocalipse merecia uma semana só sobre ele. Mas não interprete frases do livro do Apocalipse fora do contexto simbólico. Não tira a frase. Não coloca aqui porque não cabe. Fala alto. Então é o inferno, não é que ele está falando? Você quer dizer isso? Ele está falando de segunda morte. É. Não deixa de ser uma morte, né? Para sempre. Segundo a teologia é definitivo. Não há retorno. Não. Por isso que a igreja diz, o inferno é uma possibilidade. Ninguém é obrigado a acreditar que tem alguém no inferno. Atenção. Me fiz claro? Tá, por isso que nós professamos no creio, né? Olha, você está fazendo a pergunta do tempo. Para o momento que Jesus morreu e ressuscitou, ele atinge a todos. Nós dizemos isso na linguagem do creio. Jesus desceu à mansão dos mortos, quer dizer, levou a salvação também a todo mundo que já tinha morrido. Sim, é automático, né? Por isso nós usamos essa expressão no creio. Então a salvação se estende a todos, né? Tá bem? Confundi mais vocês? Eu só queria corrigir uma palavra que saiu ali. Não é um auto-julgamento, não. Eu que me julgo. Eu diante de Deus, essa situação é o julgamento. É o meu eu confrontado com Deus. Esse é o julgamento. Tá? Eu consciente de quem realmente eu sou, diante de Deus que é o todo. Isso é o julgamento. Essa situação já por si mesma é um julgamento. O julgamento só acontece diante do outro. Não eu em mim mesmo, porque senão ninguém vai se julgar, né? Obviamente. Me fiz claro até aqui? Me fiz claro? Ou não? Ou confundi mais a cabeça de vocês? Então a oração pelos mortos, ela tem uma importância grandiosa. Grandiosa. Senão não teria sentido nenhum a gente rezar pelos falecidos. Há uma porta só? Sim, você pode ir para o inferno também. Por isso que nós rezamos. Porém, nós acreditamos na força da oração. Sim, ele está perguntando, nessa decisão final a pessoa pode se fechar aqui? Eu particularmente duvido muito que após ela receber aquilo que a gente chama de sufrágios, que são as nossas orações por elas vão decidir-se pelo contrário. É possível? Em tese é. Em tese é possível. Eu não acredito que isso aconteça, tá? Por quê? Porque se a pessoa está em situação de purgatório, ela recebe orações, não há dúvida que isso tem uma força tremenda e ela vai decidir-se por Deus. Ela vai lançar-se nos braços de Deus. Oi. O ateu? Pois é. Esse é um mistério, né? Tá. Pois é, não acredita em Deus. Um ateu não acredita em Deus. Em que Deus? O que lhe foi apresentado na vida como imagem de Deus? Toda vez que você conversar com um ateu, você pode ter certeza de uma coisa: na raiz do seu ateísmo está uma imagem de Deus que lhe foi apresentada, que ele não concorda. Por isso ele é ateu.
Que experiência de fé essa pessoa teve? Que imagem de Deus foi passada para ela? Pode ser que ele não acredite no Deus que foi passado para ela. E em tese não. Porém, como é que se conhece a Deus? Deus é amor. E quem é que conhece Deus? Quem ama. Então o amor pode ser a possibilidade dessa pessoa de conhecer a Deus na prática sem ter consciência. É isso que vai determinar o momento final dela lá. Tá certo? Não sei se eu me faço claro. Tá? Eu pensei que ia dar para mais para adiante, mas não vai dar não, vai ficar para amanhã. Não é? Sobre a perda da integridade. Aqui nós vamos falar amanhã. Tranquilo? Vocês estão com uma cara tão assustada que eu não sei, viu? Se eu confundi mais a cabeça de vocês ou deu um nó na cabeça de vocês. Hã? Hã? Oi? Eu fui muito confuso nessa apresentação? Ficou claro isso? Então, entenderam que não trata de querer ou não querer. Se trata, quer dizer, meu ser, tá? Hã? Uma criança que morre. Ontem eu fiz uma exéquia de uma criança em Marapuama, 5 meses, sem batismo. Uma criança de 5 meses não tem consciência de nada. Não, isso é tranquilo, a misericórdia de Deus é maior do que tudo isso, né? Ela está perguntando uma criança que morre sem batismo. Uma criança de 5 meses que morre sem batismo, uma criança completamente inocente, um ser humano completamente inocente, sem consciência de nada ainda, né? Então não existe culpabilidade, né? Isso aqui é tranquilo, a misericórdia de Deus é maior do que tudo isso, né? Com certeza. E atenção, hein? Atenção, coisa importante. Criança pequena que morre não vira anjo no céu, hein? Pelo amor de Deus. Gato não vira cachorro, cachorro não vira vaca, vaca não vira gente, gente não vira anjo. Esquece isso. Estamos falando de criaturas diferentes. Fala, virou um anjinho no céu, ou virou um anjo de luz. Ser humano não vira anjo. Anjo é outra criatura, é outra conversa. Tá? Repito, gato não vira cachorro, cachorro não vira galinha. Gente não vira anjo. Gente é gente. Ser humano é ser humano diante de Deus, não é anjo. Tá bom? Muito bem. As caras são assim, alguns de indignação, alguns de perplexidade. Vou mandar a Érica aumentar as listas dos defuntos na próxima semana, porque eu acho que vai ter um efeito assim bombástico, né? Bom, vamos terminar. 9h20. O que eu vou falar amanhã? O que Deus tem a nos oferecer para a gente recuperar a integridade? Eu não falei para vocês que o batismo apaga a mancha do pecado original, mas não recupera a nossa integridade? O batismo não recupera a sua integridade. Você continua um ser dividido entre Deus e eu. Nós somos assim, não somos? Sim, divididos, né? Como é que nós entendemos a santidade nessa relação? O que é a santidade? Amanhã eu vou falar disso. O que é a santidade? O que Deus tem a nos oferecer para a gente recuperar a nossa integridade? Tem muito a oferecer. E aqui entra os sacramentos. Os sacramentos são canais especiais que Deus nos oferece e nos concede a sua graça para a gente recuperar a integridade perdida, para que o leite que era 100% leite ficou desnatado volte a ser 100% leite, para que o ser humano que ficou desnatado pelo pecado original volte a ser 100%. E como é que os sacramentos nos oferecem isso? Como entender cada um deles e a relação deles entre eles? Porque nós temos esse grave problema na nossa formação de igreja católica. Quando alguém vem falar de batismo,
batismo, vem fala de matrimônio, mas como compreender a relação de um com o outro? Como compreender? Porque tem sacramento que a gente recebe uma vez só na vida, tem sacramento que a gente recebe de vez em quando, e tem sacramento que a igreja fala que nós temos que receber toda semana. Por quê? Como entender isso? E de que maneira os sacramentos devolvem para nós as possibilidades de nós voltarmos à nossa integridade, a integridade nessa relação com Deus? O que é a santidade nessa relação? Como compreender a santidade? Tá bom? Como compreender a santidade nisso tudo? De que maneira? Onde que a palavra de Deus entra nessa história aqui? Qual é o papel do Espírito Santo que nos foi deixado nisso tudo? Como é que o Espírito nos conduz para isso? Tudo isso nós vamos falar amanhã. E se vocês quiserem falar até um pouquinho mais, se der tempo, né? Podemos até falar dos anjos amanhã, né? Compreender um pouco mais, tá bom? Podemos. Amanhã é o último dia. Não dá nem pro cheiro, né? Só esquenta a máquina. A última pergunta da noite. Diga. Voltando lá atrás. Adão teve Abel, Caim e Sete. Já sei que vai sair aí. Tá. Tá. Quer que eu termine a sua pergunta? Não. Fala. Como é entender então que tem japonês, tem negro, tem... Não? Fala. Não, como é que Adão, como é que Sim. continuou a geração? Tá, vamos lá. Tá bom. Ontem. A pergunta dele é muito justa e legítima. Nós só falamos de homens aqui, não foi? Por quê? Porque a Bíblia, né, o Antigo Testamento, ele é escrito, todos os seus livros, num contexto cultural profundamente patriarcal e machista, onde a linhagem, vamos dizer assim, de descendência e de direito, etc., é sempre através da figura do homem, nunca da figura da mulher. Tá bem? Por isso, na Bíblia você vai encontrar também a figura das mulheres, mas é por isso que o destaque está sempre no pai e no primeiro filho homem deste pai, que é o primogênito, primeiro filho homem nascido deste pai. É sempre assim. O pai que gerou esse primeiro filho homem, esse aqui que gerou com a sua esposa o primeiro filho homem. É sempre assim, o primeiro filho homem, sempre. Por causa da cultura, né, deles. As mulheres estão entremeadas nesse contexto todo, não há dúvida. E ontem me foi feita uma pergunta que eu vou pegar um gancho teu. Ontem me perguntaram: padre, como é que a gente entende então? Então era Adão e Eva, tinha lá não sei quem. Então como que tem negro, amarelo, japonês, chinês, não sei mais como explicar isso? Lembre-se que eu falei da história de Adão e Eva ontem. É uma historinha para contar um problema relacionado à fé, tá certo? Não é uma história com H. E faço uma comparação para vocês me entenderem definitivamente, de uma vez por todas, isso. Quando você está com um problema grave de estômago e você precisa tomar um medicamento para resolver o seu problema, onde é que você vai perguntar? É no açougue? Você vai na padaria lá da Jandira, perguntar lá para o padeiro, é assim: o que eu tomo, hein? Ele pode até dar um palpite para você, mas cuidado, né? Onde é que você tem que ir? O médico. Você tem que ir no lugar certo para ter a resposta certa. Tua pergunta pode até estar correta, mas se você for no lugar errado, você vai ter a resposta errada. É um risco grande. Atenção. A Sagrada Escritura é um livro escrito para falar sobre problemas de fé. A Bíblia não é um livro escrito para dar respostas científicas, de ciência. Não vem na Bíblia procurar resposta de ciência que você vai sair com alguma resposta errada.
Vocês querem ver como isso é verdade? O que foi nos ensinado na época de colégio? Que a ciência tem uma teoria evolucionista, que o homem veio do macaco e da macaca também, claro, né? E não vamos esquecer da macaca, né? Porque senão ele vai achar ruim aí, né? Do macaco e da macaca, dos dois, né? Tá bom, né? Ele argumentou bem lá, né? E que a Bíblia tem uma teoria criacionista, que Deus fez o mundo assim, assim. A Bíblia não tem teoria criacionista coisa nenhuma, gente. A Bíblia está respondendo questões de fé. Claro que nós cremos que foi Deus que criou o mundo. Se Deus criou no mundo num estalo, no outro estalo, a Bíblia não está respondendo isso, ela não foi escrita para falar disso. Essa bobagem que nós aprendemos na escola, de teoria criacionista, que Deus fez o mundo em 6 dias, é uma linguagem simbólica, né? Para falar que foi Ele que fez, foi Ele que fez, tá certo? Expressaram assim, 6 dias, etc e tal, né? Pode ser 6 milhões de anos, 6 bilhões de anos, não sei. E se foi de uma evolução do macaco, uma coisa não nega a outra. Mas o problema de divisão ciência com religião deu margem a essas bobagens. Então, nós nunca devemos ir na Bíblia buscar respostas que não sejam respostas de fé. Não vem aqui buscar outra coisa que você vai sair com alguma resposta atravessada aqui. Tá bom? A Bíblia não foi escrita para isso. Não responde. Não foi escrita para isso. Tá bom? Me faço claro. Tem que ir no lugar certo para ter a resposta certa. Pronto. Terminamos por aqui hoje, então? Então amanhã vamos conversar sobre isso. E amanhã vamos finalizar um pouquinho esse quadro, tá bem? Como é que os sacramentos nos oferecem as possibilidades da gente recuperar esta integridade, de tal maneira que o nosso eu seja 100% o que Deus espera de nós. Como é que nós vamos entender essa relação de santidade e o papel que o Espírito Santo tem nisso tudo, tá bem? Como compreendemos o pecado nessa relação, tudo isso vai entrar amanhã, tá certo? Então rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Paz, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então vamos em paz, uma boa noite, tem um refrigerante para quem quiser, e o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.